Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, política, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Bom, eu que agradeço a tia Derbal e todo o pessoal da TV, é um prazer imenso. A gente está sempre à disposição, em meios como esse, a gente acha interessante para prestar conta dos nossos trabalhos, é sempre um prazer, né? O Alessandro Oliveira, ele é vereador em Cubatão, natural de Cubatão, foi eleito em 2020 com 1.586 votos. Votação expressiva, Alessandro? Olha, com toda a dificuldade, né? A gente esperava mais, não é arrogância. Pandemia, né? Por conta da pandemia, né? Teve diversas complicações, né? Por conta do partido que eu saí vereador, né? E que estou até hoje. A gente teve dificuldade de acesso a alguns lugares, enfim. Mas a gente está aí, 1.586 votos, são pessoas que acreditam no nosso trabalho, continuam acreditando no nosso trabalho. Bastante satisfeito e venho tentando ao máximo fazer valer toda essa confiança dada, né? Não é porque nós tivemos 1.586 votos que a gente tem o papel de estar representando essas 1.586. Nós temos o papel de representar toda a cidade. A cidade inteira. E a gente vem trabalhando bastante, Aderbal, na intenção de ver uma cidade melhor. O Alessandro, ele é psicólogo, né? Isso. Foi presidente do Conselho Municipal de Saúde e fundador do CADEC, junto com o ex-vereador, nosso amigo Tião, que Deus o tenha, né? Deus o tenha. Celinho, grande amigo, Sivuca e também o Dalmir, né, Alessandro? Sim, são amigos, né, que temos uma identificação muito grande, né, tirando o vereador Tião, uma história muito parecida de todos esses que fundaram a entidade. E aí continua trabalhando na intenção também de ajudar pessoas, né, mas pessoas que sofrem em decorrência da dependência de álcool e outras drogas. E foi o CADEC me despertou interesse de fazer parte do Conselho de Política de Saúde, né? Uma coisa levou a outra. Levou porque a gente, doença, dependência química, a gente precisava pautar isso no município e nada melhor do que um conselho que discute a política de saúde. E a gente foi com essa bandeira para fazer essa discussão dentro do conselho, né, de saúde mental, de acompanhamento, de internação em comunidades terapêuticas, em clínica especializada e um serviço específico de qualidade voltado ao dependente químico, na questão do CAPS, álcool e drogas. E lógico que a gente se interessou por outras políticas dentro da saúde, né? Da atenção básica é uma que eu sempre defendi e a gente ficou por muito tempo lá e conseguimos, com muito empenho, despertar nas pessoas que fazem parte do conselho admiração, né? Inclusive fui eleito e reeleito 3 vezes consecutiva presidente deste conselho e que ainda faço parte, né, como munícipe, como vereador não, mas como munícipe e atento às políticas que são discutidas lá. Eu sempre destaco isso, né? Nada melhor para se discutir política do que os conselhos de políticas. Com certeza. Alessandro, você está vereador na Câmara de Cubatão desde 2020, já está aí 2 anos e 8 meses. Fala um pouco sobre essa experiência de ser vereador. Eu agradeço a Deus a oportunidade, né? É uma coisa que a gente quis, né, para estar desempenhando. Primeiro, por acreditar muito na cidade que eu nasci, cresci e vivo até hoje, eu e meus filhos, né? A gratidão que tenho por essa cidade de receber meus pais há mais de 50 anos atrás e que a minha história, a história dos meus pais é dentro da cidade. Então, eu tenho uma gratidão muito grande e quero ver funcionar, né? Eu quero ver as pessoas se sentindo satisfeitas de morar aqui, né? E, inclusive, eu uso todo o serviço público, né? Eu não tenho convênio com meus filhos, é o Serviço de Saúde Municipal, o SUS também. As minhas crianças estudam na escola municipal, né? E, lógico, a gente briga para que a gente ofereça para a população, por direito, política pública, né? De educação, de saúde, de lazer, de cultura, de esporte. E, cara, eu sempre digo, André, que eu ganhei a eleição na catástrofe que a gente vive da gestão municipal, né? Você sabe, a gente é opositor ao desgoverno que a gente vive hoje, né? Não tenho nenhuma dificuldade em falar isso. Estou vereador no pior mandato
Você chegou a citar isso, que você estava vereador, uma das piores gestões de vereador da Câmara, Alessandro. Continua com essa ideia? O governo municipal, ao meu ver, né, acompanha a política há muito tempo, é o pior governo de todos os tempos. Né? Não tem comparação com nenhum outro. E olha que nós tivemos governos ruins. Né? A gestão, a Câmara Municipal tem diversos quadros importantes. Né? Tem bons quadros políticos, sabedores de política, conhecedores de política pública, mas quando eu faço essa crítica, não é nem o Alessandro vereador, é o Alessandro munícipe, porque eu tenho toda a certeza que uma Câmara ativa, sem nenhum acordo político, o município avança. Né? Uma Câmara independente, no caso. Independente. Eu tiro por outros municípios que a gente entende que se tem uma Câmara que se posiciona, o governo não seria tão ruim como é esse. Né? Eu digo sempre, e falo para os meus companheiros de parlamento, cara, o poder de condução das políticas de um município é aqui, é no legislativo. Né? O prefeito ele não dá um passo sequer se não tiver o aval da Câmara Municipal. Então, isso me entristece, aí eu faço sempre essa crítica como munícipe. A cidade está o que está porque falta, ao meu ver, um posicionamento real, né, assertivo dos vereadores quanto ao executivo. Então, por isso a cidade anda de mal a pior. Se tivesse uma Câmara ativa, independente, nós teríamos uma cidade boa para se morar. Alessandro, a gente percebe em vários momentos uma discussão séria de vocês, vereador da oposição, com relação a projetos do prefeito. Isso é discutido com vocês, junto aos vereadores, e vocês não conversam com o prefeito a respeito desses projetos? Então, na verdade, quando se fala de projeto, eu entendo que o município, a gestão municipal, o Ademário, o prefeito, não tem projeto para a cidade. Né? As ações que acontecem de forma irresponsável, estabanada, sem planejamento. Né? Os projetos que a gente discute que vêm para a Câmara, a gente sempre discute que vem, sempre nos nossos encontros, nas nossas reuniões, é que vem tudo a toque de caixa, ou seja, não teve uma discussão anterior, né, para que a gente possa fazer alguns apontamentos. E o que ele faz? Ele faz dessa forma porque ele entende que, independente da forma que vem, passa. Vai ser aprovado. Vai ser aprovado porque ele tem a grande maioria na Câmara, então, mas é de respeito isso, né? Mas é de quem não tem política. Porque é fácil, um prefeito, para ele ter condições de trabalhar de uma forma mais de qualidade, ele teria que dividir qualquer que seja o projeto com a Câmara, ouvir os vereadores, permitir que tenha apontamento dos vereadores na intenção de melhorar um projeto. Mas não, né? Eu já ouvi isso lá atrás, é um governo uno, ou seja, é ele mesmo, da cabeça dele, sem dividir com ninguém. E o resultado dessa autossuficiência, dessa arrogância e dessa prepotência do gestor municipal é a qualidade que o município se encontra. Né? Alessandro, a produção está me avisando aqui, vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com Alessandro Oliveira. Gustavo, aula de objetivo e aprovado na USP. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim, excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma veio e formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. E voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. Alessandro, você como vereador tem feito diversos apontamentos a respeito dos nossos próprios públicos, principalmente na área da educação, Alessandro. Fala um pouco para a gente. Primeiro, deixar claro para alguns que tentam fazer defesas ao governo que é o nosso papel apontar. Com certeza. Apontar na intenção de solucionar.
E não é o vereador que faz, quem faz é o executivo. O vereador aponta, cobra que resolve. Né? Com certeza. Esse é o papel, para entenderem aí do outro lado. Nós estivemos visitando e fiscalizando alguns próprios de educação recentemente. Uma que é uma loucura, né, isso. Entender isso é quase que impossível. Eu tento e não consigo entender. Como é que você tem quase 7 anos de gestão, né, do prefeito Ademário, não teve um gesto sequer, né, de manutenção de escola? Então é fato que o prédio vai ao longo deteriorando, né? Sem nenhuma manutenção, chega uma hora que você não consegue mais fazer reforma. Às vezes você tem que derrubar mesmo porque não tem condição, né? Você meio que provocou aquilo ali. O Martim Afonso foi demolido realmente. Pois é, não tinha condição de fazer reforma, né? Mas por quê? Porque não tem gestão. O olhar do gestor é fazer manutenção do próprio, né, dando condições, até porque nesses próprios públicos, no caso, são assistidos as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Enfim. E aí, de uma hora para outra, se decide, a gente sabe por quê, porque a gente está no ano anterior às eleições, aí de uma forma ele quer encantar, quer seduzir, quer manipular a população, e vem com essa tentativa de obra frustrada, irresponsável, né? Não faz, e quando faz muito mal feito. Para você ter ideia, tem escola que desde fevereiro está em reforma. 8 meses em reforma. 8 meses em reforma e continua no meio dos alunos, o pó, o cheiro de tinta forte. E uma obra, todas elas, sem exceção, eu desafio qualquer um aqui que estiver ouvindo, assistindo a gente, a procurar. A escola tal ficou muito bem. Não, todas elas obras porcas, mal feitas e caríssimas, né? E fazer reforma em escola no recesso, onde os dias são menores, né, um curto prazo. Então, as aulas eram para iniciar dia 25, os professores dia 26, os alunos, depois passou para o dia 31, depois para o dia 7. A gente tem até hoje escola que não voltou. Não voltou às aulas. Né? E tem escola que voltou e continua a empreiteira lá no meio, né, os trabalhadores dessa empreiteira no meio dos alunos. Né? Louca coisa, né, cara? E algumas escolas com isso e algumas escolas que não foram feito nada. Eu estive recentemente no João Ramalho. Cara, impressionante, é só indo para você entender e é revoltante para mim, vereador, para qualquer um, e principalmente para o pai do aluno daquela escola, cara. O refeitório, onde produz, a cozinha, eles tiveram que interditar porque tinha urina de rato dentro onde produz o alimento da criança. Na cozinha? Na cozinha. Eu publiquei isso nas nossas redes sociais. Então, assim, um governo ruim na sua totalidade, sabe? Que não tem empatia com ninguém, cara. Essa cozinha está sendo usada ainda? Está sendo, agora nessa escola, João Mário, estão fornecendo alimento seco, né? O alimento seco é a bolacha, é a caixinha de suco ou de leite, né? Não é produzido lá. Tem ambiente propício para fazer. Sabe, a escola completamente abandonada. Uma escola que teve história, João Ramalho, Lorena, estudei em Lorena, sabe? Essas escolas, todas elas, sabe, eram bem conservadas tempos atrás. Né? É impressionante, cara, coisa assustadora. Então, a gente tem o Nóbrega há muito tempo lá. O Nóbrega, nós tivemos também no Nóbrega, tivemos no Anchieta, tivemos no São Paulo, tivemos no Rio Grande do Sul, onde um muro caiu, uma árvore que, um risco imenso, assim, tá? A gente teve que reivindicar o fechamento desse muro por conta da segurança das crianças. Sabe, não tem um controlador de acesso, os professores ficam desesperados. Uma bagunça só, uma bagunça só. O abandono é total. Sabe? E eu fico pensando, cara, que mundo que vive o seu prefeito de não entender, de priorizar, cara. Sabe, tempos atrás, a gente foi criticado por alguns porque a gente era contrário ao PIR. Eu nunca fui contrário ao PIR. Nunca, jamais vou ser contrário a uma festa, eu vou ser contrário a um parque. Eu só entendo que existem prioridades. E o seu prefeito da cidade não entende isso, cara, o que é prioridade na cidade, cara. O Alessandro, a educação tem a maior verba do município. 25% do nosso orçamento. O nosso orçamento voltado, é 1 bilhão e 700, 800, fora as sobras orçamentárias. A gente tem superávit. A cidade não tem justificativa para ser dá mais de 300 milhões de reais para a educação. Pois é. Parte dessa verba não pode ser usada na reforma. E não dá para entender. Uma administração que pisou na cabeça do servidor, retirou tudo de servidor público. Né? A gente esperava o quê? Pô, se você aperta ali, que nem numa casa, você aperta ali, economiza ali, tira daqui, volta isso para o povo, né? Não é isso? Com certeza. Mas você tirar e não oferecer nada, muito pelo contrário,
O que nós, cubatenses, hoje conseguem se orgulhar? Nada. Cara, eu sou o polêmico, sou mesmo polêmico. Eu antes de subir aqui, eu estava nas unidades de saúde que a gente está sem contrato de laboratório. Né? De saúde. Eu quero falar das unidades de saúde também. Sem contrato de laboratório. E por quê? Você sabia que o contrato ia terminar. Cadê a programação? Cadê o planejamento? Cadê a gestão? Anterior ao término, você já está com tudo pronto. Então você fica sem um serviço, saúde preventiva que a gente sempre defendeu. É através de um exame de laboratório que você identifica um problema, que você pode chegar antes do problema maior. Com certeza. Cara, é incompetência em cima de incompetência. Eu sempre digo isso no nosso discurso, em Câmara mesmo, na sessão da Câmara. Parece que a cidade ela é administrada por um monte de moleque que falam, ó, eu vou ficar com a saúde, e você? Ah, eu acho que eu vou ficar com a educação. Eu também quero a educação para o ímpar. Sabe, uma coisa assim, sem planejamento, coisa louca. É o que a gente vive hoje, cara. Sabe, então, peço encarecidamente à população da cidade a união sem vaidade para salvarmos a cidade, cara. Porque senão, cara, 8 anos mais isso aí, fecha tudo. Sabe? A cidade está na mão de amadores, de moleques, de manipuladores, de gananciosos. A cidade está indo ladeira abaixo por conta da administração que nós temos, cara. Alessandro, os vereadores são o segundo poder na cidade. Cara, eu entendo como o primeiro, porque se você tem a maioria na Câmara decidida a fazer a cidade crescer, o prefeito vai ficar na mão, pô, porque nada avança se não tiver o posicionamento da Câmara. Cara. Então, o primeiro poder é a Câmara, a maioria dos vereadores. E como é que fica, Alessandro? É assustador, né, cara? A gente fala pelo nosso mandato, né? Se eu tivesse poder... Porque a Câmara acaba sendo cúmplice. A Câmara em si, não você, mas a Câmara como... Eu não isento nunca a minha responsabilidade que a cidade está nesse atoleiro por conta da Câmara Municipal, cara. Da Câmara Municipal. E aí cabe a cada um fazer uma reflexão, aos próprios companheiros. No caso dessas de estado que se encontram os próprios públicos em si, não só as unidades de ensino, como unidade de saúde. Alessandro, qual seria a proposta para que realmente fosse feito de outra forma? Bom, primeiro você tem que ter responsabilidade, né, com o papel que você exerce, né, com que foi lhe dado essa responsabilidade. Primeiro você precisa ter também empatia, você precisa gostar de gente para se preocupar com gente. E aí você, de uma forma responsável, honesta, desenhar o que você quer oferecer, de que forma você quer oferecer, se cercando de bons. Né? Alessandro, a produção está me chamando aqui. Daqui a pouco você explica melhor para a gente. Sim. Daqui a pouco voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. E voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. Alessandro, você estava falando no bloco anterior sobre uma proposta de reforma desses nossos próprios públicos. Olha, Aderbal, planejamento. Planejamento, é principal. De forma antecipada, planejar. No caso da escola, começar antes de iniciar as aulas, tem que estar pronto. Lógico. Planejamento antecipado, se cercar de pessoas responsáveis, sabendo fazer a contratação, né? A gente tem conhecimento que tem uma terceirizada trabalhando, que quarteiriza o serviço, e o resultado disso é a porcaria que a gente está vendo. E muito gasto, imagina. Agora eu quero falar rápido, assim, a gente está falando dos próprios de educação, eu quero falar também da saúde, que além de não ter os próprios públicos da saúde agradável, digamos assim, a gente não tem a oferta de saúde. Né? Material humano.
A gente até tem, né? O que acontece é o esforço do servidor público, a contratada, às vezes a gente batendo no bom sentido, de cobrando e tal, tem alguma coisa, mas a gente entende que tem amarrado algumas propostas, né? Algumas políticas não avançam. Você vê, a saúde preventiva, eu falei quase agora do laboratório. Então, o que você entende de saúde preventiva? Chegar antes da doença. O que você oferece? Né? As unidades de saúde, no caso, a estratégia de saúde da família. Você tem as equipes, você tem as especialidades, você está oferecendo isso devidamente para a população? Né? Se você oferecer isso, para de os números crescerem na urgência e emergência. Mas primeiro você precisa oferecer isso. Né? Então a gente não tem isso. Sabe, a gente foi, olha o dado assustador, a mortalidade infantil na cidade de Cubatão com o recurso que nós temos, e a gente vê o secretário de governo em um programa de rádio transferir a responsabilidade dele para a cidade de São Vicente, cara. São as crianças de São Vicente que é louco, cara, aqui, que é louco. Avisa lá como é que funciona para ele. Pô, só pensa em ser prefeito com essa proposta na sua cabeça de não entender que o sistema é único, enfim. Então, muita coisa pode ser feita, a gente tem boas estruturas, a gente tem um hospital, cara, que pode se desenvolver o melhor trabalho ali, sabe, por conta do espaço físico que é, a estrutura de urgência e emergência, a gente tem um equipamento bom, a UPA, né, um prédio bom, a gente tem um pronto-socorro que está ampliando o recurso de emenda impositiva de vereador, deixar muito claro isso. É possível, a gente tem um pronto-socorro infantil, sempre tivemos isso, né, porque agora a gente justifica isso como coisa ruim, porque a gente atende as crianças, a gente sempre teve, sempre atendeu via SUS, pô. Avisa esse pessoal que é SUS, né? Enfim, é possível, falta, como eu disse, vontade política, colocar no devido lugar técnicos que tenham entendimento de como desenvolver. Não façam seus acordos políticos colocando pessoas que não têm expertise para tal, porque o resultado disso reflete no mau atendimento e quem sofre é a população. Atrapalha isso, Alessandro? Cara, em alguns casos mata, pisa na cabeça, alguns se faz necessário e acontece de funcionar, sabe? Mas você precisa ser responsável desde o início, né? A gente vê, desde um chamamento já nascer errado, né? A prova disso foi feito lá atrás a gestão mista do pronto-socorro central, né? e SAMU. Né? Ou seja, você tinha servidor público e prestador, né? E ninguém fez uma previsão de que o servidor público ia se aposentar, perdemos alguns por Covid, outros pediram exoneração, e a contratada tem um número dela contratado que não pode contratar mais porque o contrato diz tal coisa, e o reflexo disso vai numa segunda-feira e numa terça-feira no pronto-socorro central. A humilhação, o sofrimento, a pessoa vem 8 horas da manhã, vai sair 4 da tarde, e nesse caminho, Aderbal, ninguém consegue me convencer o contrário. Morre pessoas, pô. E o descompasso de salário, então? O médico do município é um valor, o médico contratado é 3 vezes maior? Pois é, nós temos médicos que têm uma história na cidade, o doutor Arthur mesmo se aposentou recentemente, sabe, uma história, o ginecologista tem uma história bonita, que saiu, sabe, meio que humilhado, porque ao longo dos anos foi retirado tudo, sabe, cara, é muito triste que a gente vive, cara, sem terminar dizendo o pior governo que nós tivemos desde que Cubatão existe. Alessandro, vamos falar um pouco dos seus projetos aprovados na Câmara? Cara, tivemos alguns interessantíssimos, mas, cara, se você não dá benção para o gestor, nada sai do papel, né? A gente, dignidade menstrual foi um primeiro projeto nosso que foi vetado pelo prefeito, a Câmara entendeu e derrubou esse veto. A Câmara aprovou. Né? A Câmara foi e derrubou o veto, né? Nós temos a questão do profissional de psicologia e de serviço social nas escolas, né? Também a gente... Interessante, sim, muito necessário. A ecoterapia como método de tratamento aqui na cidade, né? O banco de sangue, né? De uma forma organizada, uma central específica para fazer isso. Mas é isso, cara, a gente tem muita ideia legal, muita coisa que a gente pode oferecer, mas se você não dá benção para o seu prefeito, ele mata no ninho, né? Porque isso não saiu do papel. Mas a gente tem fé que isso, pessoal, está acabando, cara. Essa tirania, né? Essa coisa louca que está acontecendo, está indo para o espaço muito em breve, se Deus quiser. Alessandro Oliveira, vereador, no ano que vem nós temos aí um ano eleitoral, né? Teremos eleições no município de Cubatão. Você é pré-candidato a vereador ou você é pré-candidato a prefeito? Converso bastante com o meu grupo político do seguinte, quem diz o que a gente vai ser e disputar é o povo, né? Nós saímos em algumas pesquisas, saímos muito bem, a última que tivemos aí, ao meu ver, bom, cada um acredite no que quiser, mas
Você ver o candidato do governo estar em primeiro é assustador isso, né? Porque eu ando a cidade, eu vivo a cidade. Teve uma pesquisa recentemente. É louco o que a gente viu. E aí, por infelicidade minha, não me colocaram nessa pesquisa. Nem foi citada, né? Não foi no disco lá, não me colocaram no nome. Não foi colocado no disco. Não sei porquê, mas tudo bem, vamos seguir trabalhando, isso nos anima, isso dá muito mais vontade de trabalhar. Algumas gente saiu, pontuou muito bem, a gente primeiro mandato, um destaque para alguns, e eu agradeço muito esses que fazem referência ao nosso mandato. Cara, e o povo vai dizer se a gente é candidato a prefeito, se a gente dá um passo e permanece como vereador disputando a eleição, quem vai dizer é o povo. Então, eu estou para definir isso esse ano ainda, né, partidariamente, o que nós vamos fazer. Se for a vontade do povo da gente sair candidato a prefeito, a gente está à disposição, a gente tem vontade de fazer essa cidade avançar. E se eu entender que tem um grupo que está avançando melhor que o nosso nome, eu vou junto, vou como vereador, tento mais uma vez ser vereador e ajudo esse prefeito. E volto a dizer, sem vaidade, a gente precisa juntar para salvar a cidade. Tá? Alessandro, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E voltarei mais vezes aqui para conversar conosco. Estou à disposição. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores, Alessandro. Cara, a mensagem que eu tenho é assim, a discussão que nós fizemos hoje é a cidade está dessa forma por conta de quem? Por conta dos políticos que exercem assim, os seus mandatos, o prefeito municipal e os vereadores. Mas eu preciso responsabilizar quem elege esse pessoal, que é você, população da cidade. Então, se a cidade está dessa forma, é porque a Câmara não se posiciona? Não sei. É porque o prefeito... Mas uma coisa ninguém tira da minha cabeça. Quem coloca vereador e quem coloca prefeito em mandato é a população. Então, que faça uma avaliação, né, de quem pode representar de fato, quem tem projeto para a cidade e escolha da melhor forma, né? Sem essa coisa do benefício individual, né? A política não oferece para o João, para o José, é para um coletivo, para a cidade como um todo. E é isso que eu tenho como sugestão. Avalie bem, porque você é responsável pela condução dos mandatos dos vereadores e do prefeito da cidade. Agradecemos o vereador Alessandro Oliveira, agradecemos o seu assessor, Serafim Romualdo, que está acompanhando nós aqui. Sim, sempre. E Cidade em Foco fica por aqui. Até o próximo.